Irmãos, antes de ministrar a palavra nesta manhã, a gente vai trazer uma palavra sobre a importância da Bíblia na igreja. Eu queria dizer que às vezes a gente tem o costume, na nossa vida, isso faz parte da nossa cultura, de às vezes fazermos determinadas afirmações em tom de brincadeira, e em tom de brincadeira a gente diz coisas muito sérias que a gente não pensa nessas coisas. Eu tinha uma ovelha que sempre fazia muito isso no meu passado. Sempre dizia coisas brincando, quando a gente dizia, mas cara, que coisa é essa que a pessoa está dizendo isso? Ele dizia, não, pastor, brincadeira, mas aquilo tinha sido dito. Então eu queria nessa manhã dizer que a gente precisa tomar cuidado com as coisas que muitas vezes a gente diz, porque muitas vezes está sendo usado pelo diabo para escarnecer de Deus, da obra de Deus, do servo de Deus. Essa semana eu adoeci, e eu ouvi de um irmão a seguinte palavra: pastor, estão dizendo por aí que o senhor está com encosto. Parece uma brincadeira, dá vontade de rir, não é? Foi o que eu pensei na hora eu pensei exatamente isso que você pensou aí. Mas depois eu fiquei pensando, gente, isso é brincadeira, não é brincadeira? E eu resolvi nessa manhã trazer uma palavra bem rapidinho para os irmãos sobre isso, porque se houver alguém na igreja com dúvidas sobre isso, em nome de Jesus, isso vai acabar hoje pela manhã. Crente não tem encosto, irmãos. Amém? Amém? Vocês vão ver por quê. Abra sua Bíblia em Efésios 1:13. Depois em 1 João 5:18. E depois no Salmo 34, verso 7. Às vezes, irmãos, a gente vem de uma expressão religiosa e a gente passa a se tornar de uma igreja evangélica, mas a gente continua pensando dentro daquele universo simbólico daquela religião. Por exemplo, a expressão encosto nem bíblica é uma expressão do baixo espiritismo. Se a pessoa dissesse assim, está possesso, é bíblico, está oprimido, é bíblico. Encosto não é expressão bíblica. Não há no Novo Testamento, nem no Antigo Testamento essa expressão. Mas veja lá o que diz, Efésios 1:13. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus para louvor da sua glória. Quem é que possui o crente? O crente é possuído por quem? Isso. Dúvidas quanto a isso? 1 João 5:18. Sabemos que os filhos de Deus não continuam pecando, porque o Filho de Deus os guarda, e o maligno não pode tocar neles. Quem é que nos guarda? O Filho de Deus. E o que o maligno pode fazer conosco? Nada. Salmo 34, verso 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os temem e os livra. A Bíblia diz que o diabo está ao nosso pé, entre nós e o maligno. Os anjos do Senhor se acampam ao nosso redor para nos livrar. Então nós temos promessas bíblicas que nos asseguram isso. Então a gente precisa tomar cuidado, porque às vezes o inimigo coloca palavras na nossa boca. E a gente precisa ter a capacidade, irmãos, de discernir o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Amém? Amém. Então, falando sobre isso, para os irmãos entenderem e perceberem a importância da palavra
relevância da palavra de Deus. É a palavra de Deus que norteia a nossa vida, que nos dá esse entendimento, esse discernimento da vontade de Deus. Abra suas Bíblias em 2 Timóteo 3, 14 a 17. Vamos ao texto da mensagem de hoje pela manhã. A relevância da Bíblia no mundo contemporâneo, no mundo em que nós vivemos. Quanto a você, continue firme nas verdades que aprendeu e em que creu de todo o coração. Você sabe quem foram seus mestres na fé cristã, e desde menino você conhece as Escrituras Sagradas, as quais lhe podem dar a sabedoria que leva à salvação, por meio da fé em Cristo Jesus. Pois toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Nessa palavra, Paulo, um pastor experiente, orienta a Timóteo, um pastor iniciante, a que ele possa realmente usar a palavra de Deus, a Escritura Sagrada, a palavra inspirada por Deus, escrita por homens, mas inspirada por Deus, para que ele possa usar essa palavra para condenar o erro, para corrigir as faltas, ensinar a maneira certa de viver, para o nosso aperfeiçoamento. Então a Bíblia existe para isso, para que nós possamos ser aperfeiçoados. Nós vivemos num tempo onde as pessoas valorizam o que é novo, o que é antigo, o que é velho, é visto como ultrapassado. O antigo e o tradicional são vistos como coisas que não fazem mais sentido, caducas. É assim que funciona a mentalidade da nossa cultura, e nós estamos imersos nela. O que é antigo é caduco, é velho, só presta o que é novo, o que é novidade. Trazendo isso para a religião, nós percebemos que as pessoas, no seio religioso, elas vivem valorizando os modismos e os inovacionismos, e muitas vezes estão renegando o valor da Bíblia. Muitas vezes estão tentando desmoralizar, desautorizar a palavra de Deus, desincentivar o seu estudo, tornar a Bíblia algo irrelevante, algo escrito há tanto tempo atrás, mas não faz mais sentido para nós. Os nossos valores são outros, a nossa visão de mundo é outra, a nossa ética é outra, a perspectiva pela qual nós conduzimos a nossa vida é outra. A Bíblia é um livro caduco. As perguntas que eu faço nessa manhã são as seguintes a respeito deste assunto. Como pode ser irrelevante o livro que é o livro mais lido do mundo em todos os tempos? Como pode ser irrelevante o livro que é mais publicado em todo o mundo? O livro publicado num número maior de línguas. O primeiro livro a ser impresso na modernidade em larga escala, quando Gutenberg inventou a imprensa. O livro que mais referências nós encontramos em outros livros sobre ele é a Bíblia. Mais obras foram escritas para falar a respeito da Bíblia do que sobre qualquer outro livro escrito em todos os tempos. Como pode ser irrelevante um livro como esse? Pensando humanamente falando, apesar da campanha existente nos nossos dias para tentar desautorizar a Bíblia, eu quero nesta manhã mostrar aos irmãos a relevância da Bíblia para o nosso tempo, mostrar que ela é fundamental no atual contexto em que vivemos. Ela é fundamental para o mundo e ela é fundamental para a vida da igreja. A primeira coisa que eu quero destacar é que num contexto nihilista como o nosso, a Bíblia representa uma tradição e uma identidade que vem sendo construída há mais de 5.000 anos. Há mais de 5.000 anos. Os relatos bíblicos vêm relatando estes fatos. É isso que o povo judeu praticamente tem de história. Quando Deus se revela então a Abraão, e a partir de Abraão então começa a história do povo de Deus, e Deus começa a se revelar àquele povo, e aquele povo começa a ter experiências com Deus, experiências progressivas, onde Deus vai se revelando
cada vez mais, e onde essa revelação vai se consumar na vinda do Senhor Jesus Cristo, que é a revelação máxima de Deus. E através de Jesus, Deus faz um novo pacto, um novo testamento conosco, com a humanidade. Vivemos num tempo, irmãos, em que se desvaloriza o passado, como já dissemos. O passado é ultrapassado, é caduco, é fora de moda. Sendo assim, a tradição é desnecessária. As pessoas vivem pensando no futuro, elas estão olhando para a frente, elas não estão olhando para o passado. E a Bíblia é um livro que fala a respeito de um passado, embora fala também a respeito do futuro. É por isso que em toda essa discussão a respeito da volta de Cristo, do fim do mundo, agora neste final de ano, nós podemos ter palavras a respeito deste assunto, porque a Bíblia fala sobre o futuro também. Elas então pensam somente no futuro. E se o futuro não tem sentido, como para muitas pessoas o futuro hoje não tem sentido, as pessoas vivem somente o presente. Elas se lançam sobre o presente. Sem passado, as pessoas vivem sem história. Sem futuro, elas estão sem perspectiva de vida. E elas se tornam prisioneiras do momento em que nós estamos vivendo na história. Sem passado, sem história, o homem perde a sua identidade. E nós pregamos alguns meses atrás uma mensagem aqui sobre isso. Esse é um dos grandes problemas da humanidade no nosso tempo. As pessoas estão perdendo a identidade, elas já não sabem o que são, quem elas são. As instituições estão perdendo sua identidade, elas também não têm mais tantas convicções. Um exemplo disso foi citado aqui hoje pela manhã, no domingo. Nós falamos de imposto na vida de crentes. É uma demonstração de perda de identidade. E outros elementos são grande evidência disso. Vivemos uma realidade onde as pessoas são levadas a perderem a sua identidade por falta de conhecimento do passado, da sua história de vida, da história das suas instituições, da história da revelação de Deus na própria história, porque a Bíblia relata a revelação de Deus dentro da história. Num contexto assim, meus irmãos, a realidade se fragmenta. E essa realidade que se fragmenta é a mesma que destrói. Pessoas estão sendo destruídas, instituições estão sendo destruídas por causa dessa visão nihilista. Talvez você não conheça essa palavra, mas nihilismo é uma filosofia em voga nos nossos dias que prega o vazio como opção de vida. A destruição do que existe para poder reconstruir algo novo lá na frente. É exatamente isso que tem sido pregado pela filosofia do nosso tempo, pelo chamado pós-modernismo. Para vocês terem uma ideia, há uma metáfora do niilismo que nos ajuda a compreender. O estado de vazio que o homem se encontra hoje é semelhante àquele momento em que o trapezista que está no trapézio, ele deixa o seu trapézio, ele ruma para o outro trapézio, mas ele ainda não pegou lá do outro lado. Ele está perdido ali no meio, fazendo as cambalhotas, indo em rumo ao próximo trapézio, que pode ser que ele consiga segurá-lo, mas pode ser que ele não consiga segurá-lo. O niilismo marca então uma fase de grande instabilidade, de vazio, de perda de referenciais, de insegurança. Nós vivemos num mundo marcado por essas características. A palavra nihil é exatamente isso, vazio, vazio. E é assim que as pessoas se encontram, vazias. Implica na perda de referenciais, de segurança. Tudo se torna relativo, nada é mais absoluto. A Bíblia, entretanto, meus irmãos, apresenta uma tradição milenar de 5.000 anos de cultura, de um povo. Isso analisando pelo simples fato humano, sem levar em consideração a questão da revelação de Deus. No mínimo, a Bíblia apresenta um relato de 5.000 anos da tradição, da história e da tradição de um povo. Levando pelo lado espiritual, 5.000 anos de revelação progressiva de um conhecimento de Deus, dos valores que Deus tem a passar à humanidade, do senso ético, da noção de certo e de errado, de uma noção política, de como devem ser as nossas relações com o
poder, de toda a estrutura relacional, de como se deve dar as relações humanas. Portanto, irmãos, há sabedoria na Bíblia. É inegável. William Douglas lançou essa semana passada, um livro sobre a 25. Não tem lançamento, você já tinha lançado antes. É mais ou menos isso, alguma noção de prosperidade, desenvolvimento administrativo e profissional à luz da Bíblia. 25, é esse, né? Ok. Há 2 semanas, esse livro já está em segundo lugar essa semana, ele mandou um e-mail ontem dizendo. Em segundo lugar, os livros mais lidos dentro dessa área. E o que o livro relata, irmãos? Princípios bíblicos para nós administrarmos a nossa vida profissional. A Bíblia fala disso? Fala, e muito. Há uma sabedoria na Bíblia, irmãos. E muitas vezes as pessoas estão jogando a Bíblia na lata do lixo, trocando por outras filosofias que não tem nem fôlego dentro da história. Outros valores que surgiram ontem. Outros princípios que surgiram há um século e jogam na lata do lixo porque consideram que é algo ultrapassado, sem efeito para nós hoje. Uma somatória de valores e de sabedoria que estão impregnados na palavra de Deus e que, se nós colocarmos em prática, nós veremos o resultado disso para as nossas vidas. A Bíblia foi escrita por mais de 40 homens inspirados por Deus, diz. A Bíblia fala que esses homens foram inspirados por Deus. Fazendo um levantamento, nós podemos chegar a essa conclusão: mais de 40 homens. Ela levou mais de 2000 anos para ser escrita. Mas apesar disso, de todo esse tempo, há uma unidade na Bíblia. Por exemplo, no Antigo Testamento tem uma unidade em torno de 2 temas: o tema da bênção e da promessa. Todo o Antigo Testamento é fundamentado em cima desses 2 temas. Deus abençoou Abraão, elegeu o povo e Deus prometeu a este povo. Deus abençoou e Deus prometeu. No Novo Testamento há também uma unidade, e a unidade que gira em torno dos temas Reino de Deus e salvação. O Reino de Deus está se manifestando entre nós, trazendo salvação, e ele irá ser consumado. E por sua vez, quando nós unimos a mensagem do Novo e do Antigo Testamento, há uma unidade, porque a mensagem do Reino e da salvação nada mais é do que a consumação da mensagem da promessa e da bênção. A Bíblia não é um livro solto, sem sentido. Ela tem uma unidade, ela tem um sentido. Há um objetivo maior na Bíblia, que é salvar o homem e restaurar a comunhão do homem com Deus. A Bíblia, portanto, é um livro de extrema relevância. Ela tem muito a ensinar ao homem nos dias de hoje. Culturalmente, sim, ela cooperou com a formação de todo o Ocidente. O que somos depende, em grande parte, do que a Bíblia nos legou. Apesar de toda a secularização que marca o nosso tempo, de toda a tentativa de negar essa influência, mas a cultura grega, a cultura romana e a cultura bíblica são os 3 pilares da cultura ocidental, da nossa cultura. E nós queremos tirar um desses pilares, derrubar, destruir um desses pilares. É por isso que a cultura ocidental está em crise. A Bíblia colaborou fortemente com a formação da nossa cultura, mas a nossa cultura hoje se secularizou. Ela perdeu, ela tirou, deixou de dar a Deus o lugar que Deus ocupa nela, ou deveria ocupar nela. Portanto, irmãos, a Bíblia, ela pode nos dar consistência quanto à nossa identidade, nos mostrar quem somos, porque quando Deus se revela também quem nós somos. O grande exemplo disso está em Isaías capítulo 6, quando Isaías está no templo e vê a revelação de Deus. Ele diz: miserável homem que sou, porque eu sou um homem que tem lábios impuros, e eu habito no meio de um povo de impuros lábios.
E Deus se manifesta, se revela através da sua palavra. É preciso que a estudemos minuciosamente. Para quê? Para que nós possamos nos conhecer em maior profundidade. Então, esse é o primeiro aspecto que eu quero nesta manhã ressaltar. Neste contexto de vazio, nesse contexto nihilista, a Bíblia apresenta uma tradição firme, consistente, positivamente falando, tradição, não é uma palavra no sentido negativo, que pode nos trazer identidade, num mundo sem personalidade, sem identidade, como é o nosso mundo atualmente. Em segundo lugar, num contexto superficial e simplista como é o nosso mundo, a Bíblia apresenta a realidade como ela realmente é. A realidade apresentada pela nossa cultura secularizada, ela apresenta uma visão simplista e superficial, onde o sentido da vida está em buscar o seu espaço na vida material, concentrar riquezas, buscar prazer, ter beleza, consumir. Para a maioria das pessoas, este é o sentido da vida. E para a nossa grande tristeza, por causa da teologia da prosperidade, para muitas pessoas nas igrejas também, o sentido da vida se tornou esse. Buscar riquezas, ter prosperidade, este se tornou o sentido da vida. Esta é uma visão simplista e superficial da vida. A realidade apresenta valorização da autoajuda, esta nossa realidade. Esta visão simplista que está sendo impregnada nas nossas mentes se resume a obter sucesso, obter vitória na vida profissional. Mesmo que isso é um preço muito caro, a destruição da nossa vida, da nossa saúde física, saúde emocional, da saúde da nossa família, da nossa vida espiritual. É por isso que surge a autoajuda como uma possibilidade de dar incentivo a estas proposições. Ou seja, a autoajuda serve para ajudar as pessoas a serem vitoriosas materialmente. Você é um vitorioso. É isso que a autoajuda quer nos mostrar. Mas não é isso que a Bíblia fala sobre nós. A Bíblia fala sobre nós muitas outras coisas. Por exemplo, a Bíblia fala que nós somos finitos, nós somos limitados, nós somos maus, tendentes ao pecado. Que muitas vezes os projetos que nós criamos para o nosso bel prazer se voltam contra nós mesmos. É isso que a Bíblia apresenta. Um homem distante de Deus, que vive em desobediência a Deus, que está procurando realizar-se sem Deus, e isso é impossível. É impossível. É por isso que nós muitas vezes encontramos pessoas dizendo que possuem dentro do coração um tremendo vazio, ricas, abastadas, milionárias, bem-sucedidas, vazias por dentro, porque dinheiro não enche o coração, irmãos. Dinheiro e riqueza não enche vazio existencial. Dinheiro não traz sentido. Dinheiro traz bens, traz popularidade, traz status, mas dinheiro não traz felicidade. A Bíblia diz, meus irmãos, que a vida do homem não consiste nos bens materiais que ele possui. Diz que a vida do homem não consiste nos prazeres que ele experimenta, naquilo que ele concentra, no que se tem, no que se possui, mas naquilo que se é. Este é o valor. Para a Bíblia, ser é muito mais importante do que ter. Muitos de nós estamos iludidos, irmãos, pela filosofia do nosso tempo, pela filosofia do mundo ao nosso redor, e temos achado que ter é mais importante do que ser. Sabe por que eu digo isso? Porque às vezes a gente tem um pouquinho e a gente começa a achar que a gente é melhor do que os outros que têm menos. Um pouquinho assim. E a gente se esquece que tem outros que têm muito mais.
E se a gente pisa em quem está embaixo, vai ter sempre quem pisa em nós. Esse não é o valor. Esta é uma visão simplista do mundo, meus irmãos. Nós não podemos ser iludidos por essa visão. A Bíblia, por sua vez, apresenta a visão realista do homem. Na Bíblia, o homem é mau ou tendente ao pecado. Uma visão contrária à visão humanista pregada hoje, especialmente as ideias de Rousseau, que afirmava que o homem é bom, que são levadas a sério ainda nos nossos dias. Por que a Bíblia diz que o homem é mau? Ele não é mau essencialmente. Ele não foi criado mal, mas ele se tornou mal por causa do pecado. Por causa do pecado, da mudança na sua natureza que o pecado produziu, ele se tornou tendente à maldade, a fazer o que é mal, a fazer escolhas ruins, a desejar o que é mal. Isso está no nosso coração a cada dia. É o que a Bíblia chama de natureza caída, natureza corrompida. O que o homem produz pelo seu esforço tem destruído, se volta contra ele mesmo. Está aí o nosso saber, né? No século XIX, os cientistas começaram a dizer: vamos produzir o paraíso na Terra, não precisamos mais de Deus. Está aí o paraíso que nós estamos produzindo. Nós temos hoje um potencial de destruir o mundo, só com as bombas atômicas, cerca de 40 vezes. Fruto da ciência, da tecnologia que nós produzimos. Estão aí todas as questões ligadas à preocupação com o desenvolvimento sustentável, preocupação ambiental, porque o nosso modelo de desenvolvimento está nos destruindo, porque não tem limites. O desejo de ter é irrefreável. Aquele que tem quer cada vez mais. Mas nós estamos iludidos muitas vezes com essas ideias. A Bíblia apresenta também uma visão de mundo mais realista do que aquela que a própria cultura tem nos apresentado, porque apresenta um mundo finito, limitado, temporário, um lugar de passagem, irmãos. O mundo é para nós um lugar de passagem. O mundo não é o nosso destino. Não é o nosso destino. Nós estamos peregrinando por este mundo, indo para a terra prometida. Lembra do tempo do povo de Israel no Egito? Entre o Egito e a terra prometida havia o que? A peregrinação. Aquele lugar não era o lugar do destino. O lugar do destino era a terra santa. O mundo não é o nosso destino. Quem tem feito do mundo o seu destino tem guardado para si o pior dos tesouros, porque não vai poder levá-lo depois da morte. Devemos passar pelo mundo, fazer o nosso melhor, sermos as melhores pessoas que pudermos, os melhores profissionais, os melhores estudantes, melhores pais, mães, filhos, crentes. Mas o nosso destino não é este mundo. Os nossos olhos não podem estar presos neste mundo. Os nossos olhos têm que estar fitos em Jesus, e Jesus já está no Santo dos Santos. É para lá que nós estamos rumando. Há um destino maior para nós do que este mundo. E o nosso destino se chama eternidade. A Bíblia, portanto, prepara o homem para a vida. Quando tira o nosso foco deste mundo, a Bíblia nos torna mais desapegados da vida material, capazes de enfrentar os sofrimentos inerentes à vida, capazes de usufruir realmente do que importa, de valorizarmos as coisas mais importantes da vida, as pessoas e não as coisas. Lembra do pensamento que eu já citei aqui inúmeras vezes, de Martin Buber, filósofo judeu? Deus criou os homens para serem amados e as coisas para serem usadas, mas o homem inverteu. Ele passou a amar as coisas e usar as pessoas. É isso que nós estamos fazendo. Usando coisas, usando pessoas e amando as coisas. É por isso que nós não valorizamos as pessoas, os relacionamentos, a família, a comunidade. As coisas são mais importantes.
Por isso gastamos tanto tempo com elas. Irmãos, a Bíblia nos ensina que pessoas são mais importantes do que coisas. Pessoas são mais importantes do que títulos. Pessoas são mais importantes do que status, do que honrarias. O mundo em que nós vivemos precisa desta imagem, desta verdade, deste conhecimento. Mas não apenas o mundo, as igrejas estão precisando também deste conhecimento, por causa da teologia da prosperidade, tem pregado exatamente o oposto a tudo isso. Em terceiro e último lugar, num contexto de falta de expectativa quanto ao futuro, a Bíblia apresenta esperança para o nosso futuro. Esse foi o tema da mensagem de domingo passado à noite, e eu volto a ele hoje pela manhã. A Bíblia nos apresenta uma mensagem de esperança para o nosso futuro. O mundo atual possui uma visão pessimista: fim do mundo, destruição do ecossistema. É só isso que a gente ouve as pessoas falando: destruição da família, desagregação da sociedade, aumento da violência, aumento da imoralidade. Onde é que vamos parar? A gente ouve todos os dias pessoas falando nisso. Por que elas falam nisso? Porque quando elas olham para frente, é isso que elas estão vendo. É o futuro que as aguarda, sem esperança. Fala-se da morte das utopias, dos grandes projetos de transformar o mundo. Falta nos nossos dias um projeto para mudar o mundo. Falta ideais e sonhos para transformarem o homem e o mundo. As últimas utopias, irmãos, criadas pelos homens, foram no século XIX. Nós já estamos no século XXI. No século XX, nenhuma utopia foi criada. O marxismo, o materialismo, o socialismo, na verdade, o comunismo e o anarquismo são filosofias, são utopias do século XIX. Nenhuma utopia foi criada no século XX e nem no início do século XXI. Isso é muito interessante para a gente refletir. Ou seja, enquanto um conjunto, a humanidade não possui um projeto positivo para o nosso futuro. Não há esse projeto. Estamos falando disso em termos filosóficos e sociológicos. Hoje o que vigora, irmãos, é o hedonismo. Se nada faz sentido, nada faz sentido, a vida não tem sentido, se o futuro não faz sentido, se o que nos espera na frente não é bom, o que nós vamos fazer? Comer e beber, porque amanhã nós morreremos. Não é isso que a Bíblia diz? Uma citação da doutrina hedonista lá no contexto de Cristo. Paulo disse: Jesus Cristo não morreu, irmãos, então a vida não tem sentido. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Essa expressão, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos, é o lema de uma filosofia chamada hedonismo. Se a vida não tem sentido, então vamos nos entregar aos prazeres. Não é isso que as pessoas estão fazendo no nosso tempo? É isso. Se entregando aos prazeres, buscando prazeres cada vez mais intensos. Por quê? Porque a vida não faz sentido. Resultado disso, o homem dos nossos dias se tornou prisioneiro do tempo presente. Ele perdeu a transcendência, ele perdeu a esperança. Hoje é cada um por si, acabou a solidariedade. As pessoas estão adoecendo por falta de esperança, por falta de expectativa de futuro. Elas não sabem como mudar, nem para onde mudar. Mudar para onde? Mudar para quê? Não há referenciais. Mas a Bíblia fala de esperança para essa vida em Cristo. A Bíblia diz que Deus pode mudar o homem, pode tornar o homem uma nova criatura, pode reaproximar o homem de Deus através de Jesus Cristo, pode trazer esperança, alegria, contentamento nessa vida, mesmo em meio às lutas, às dificuldades, às tribulações da vida. O homem pode encontrar a alegria de viver em Cristo. Deus pode mudar o ser humano. E irmãos, quando Deus muda o homem, Deus pode mudar o mundo. É isso que nós cristãos pregamos. Não é mudar o mundo, é mudar o homem para mudar o mundo. O mundo só será transformado e mudado se os homens forem transformados e mudados.
A mensagem cristã, portanto, é essa, de que o homem pode ser mudado. Efésios nos fala disso, quando diz que uma nova sociedade está sendo gerada em Cristo. A igreja, o reino de Deus, é a sociedade gerada por Deus. O mundo foi gerado em Cristo, em Adão, o velho homem, mas há uma nova sociedade sendo gerada em Cristo, o novo homem. A Bíblia também fala de esperança para além dessa vida. Quando tudo aqui acabar individualmente ou coletivamente, não será o fim, meus irmãos. Não será o fim, será uma passagem para a eternidade. Há uma vida eterna prometida para cada um de nós, que será experimentada por cada um de nós que cremos nas promessas de Deus, ou que cremos nas promessas de Deus. Portanto, como diz a Bíblia, nós não esperamos em Cristo somente para esta vida, porque se fosse assim, diz a Bíblia, nós seríamos os mais miseráveis de todos os homens. A Bíblia, portanto, nos ajuda a vencer as agruras, as contradições da vida, nos ajuda a vencer um dos maiores dilemas da condição humana, que é o problema da finitude. Em Cristo nós viveremos eternamente. Concluindo a mensagem desta manhã, por todas essas coisas a Bíblia é relevante. Ela tem o seu lugar para a atual cultura do mundo onde vivemos, porque traz sentido e traz esperança para o homem do nosso tempo. Mas ela é fundamental para a igreja do Senhor Jesus Cristo, porque ela apresenta o conhecimento de Deus, ela apresenta o conhecimento dos planos e propósitos de Deus, ela apresenta a vontade de Deus para nós, e por isso nós podemos dizer que ela é a nossa única regra de fé e de prática. A Bíblia fala de salvação, ela apresenta ao homem o plano de salvação. Deus criou o homem, Deus criou o homem porque ama este homem, mas o homem pecou e se afastou de Deus. O resultado disso foi a morte espiritual do homem. Mas Deus enviou Jesus para morrer em nosso lugar, para restaurar a nossa comunhão com Deus, para pagar pelos nossos pecados. Os nossos pecados já tiveram preço pago na cruz do Calvário, mas nós temos acesso a receber o perdão dos pecados, se nós verdadeiramente crermos que Jesus Cristo é o Salvador, o Messias, o Cristo, o enviado que veio para trazer salvação. Por isso é preciso conhecer a Bíblia, enfatizar a Bíblia, valorizar a Bíblia, ler a Bíblia, estudar a Bíblia, viver a Bíblia. Isso tornará a Bíblia ainda mais relevante no atual contexto de mundo onde nós vivemos. Amém? Amém. Vamos fechar os nossos olhos por alguns momentos. À luz do número de vezes, o tempo gasto por você com a leitura da Bíblia, qual é a relevância que você pode dizer com toda honestidade hoje pela manhã que a Bíblia tem na sua vida? Quantas vezes por semana você lê a Bíblia? Eu vou perguntar nem por dia, por semana mesmo. Dá para ter uma ideia da relevância que a Bíblia tem para nós hoje, pelo número de vezes que nós estamos lendo a Bíblia por dia ou por semana. Quantas vezes nós lemos? Nós queremos andar com Deus, queremos receber as bênçãos de Deus, queremos que Deus nos transforme. Mas, irmãos, nós não temos tempo para ler a Bíblia. Nós estamos envolvidos com o nosso trabalho, nós estamos envolvidos com os nossos projetos materiais. Nós não temos tempo, mas nós queremos, mas nós não realizamos a nossa parte para fazer. Aí nós ficamos diante dessa contradição, desse dilema na nossa vida. Queremos ser santos, queremos crescer espiritualmente, queremos ser transformados,
mas não estamos pagando o preço para que isso aconteça. Isso vai minando a nossa vida espiritual. Aí a gente vai lendo a Bíblia de vez em quando, aquela leitura bem rápida. Quando muito a gente lê no domingo aqui na igreja. Eu sei que eu não estou falando nenhum absurdo. Esta é a realidade hoje. Esta é a realidade. O povo de Deus, meus irmãos, está raquítico espiritualmente falando, porque não tem se alimentado da palavra. Não tem se alimentado. A gente, para ter condições aí de desenvolver as tarefas do nosso dia a dia, a gente tem que se alimentar bem. Para a gente desenvolver-se espiritualmente, a gente tem que alimentar-se bem espiritualmente. Isso implica em ler a Bíblia, em orar, em buscar a Deus, em fazer jejum quando sentimos que devemos fazer. Isso implica em frequentar uma comunidade de fé, em estudar a Bíblia na escola bíblica dominical, frequentar a reunião da juventude e aprender de Deus na comunhão dos santos, frequentar os cultos. Mas há muitas outras coisas para nós hoje que são mais importantes do que isso, irmãos. Essa é a grande verdade. Eu tenho plena certeza que aquilo que falei hoje pela manhã é o que tem acontecido no mundo ao nosso redor. Se queremos ser uma igreja forte, precisamos nos alicerçar na palavra de Deus. E nesse sentido precisamos estudá-la mais. Precisamos praticá-la mais. E eu queria que nesta manhã você pudesse dizer isso ao Senhor: Senhor, tem misericórdia da minha vida, porque eu não tenho me esmerado na vida cristã como eu deveria. Não tenho lido a Bíblia, não tenho orado, não tenho te buscado, não tenho frequentado a comunidade de fé como eu deveria. E por isso eu não estou bem espiritualmente. Eu reconheço isso hoje para mim. Mas eu quero mudar isso. Eu quero me fortalecer para enfrentar o inimigo, para enfrentar as adversidades da vida, as lutas contra o mundo, as lutas contra a carne. Eu preciso estar firme e forte no Senhor. E isso passa pelo conhecimento da Tua palavra. Eu quero nesta manhã assumir um compromisso, Senhor, com o Senhor, que eu vou ler a Tua palavra todos os dias. Vou estudá-la até o Senhor falar comigo. Eu, durante algum tempo da minha vida, eu comecei a ler a Bíblia, mas aquela leitura mecânica. Eu dizia assim: vou ler um capítulo. Mas naquele capítulo Deus não tinha trazido uma palavra especial para mim. E aí um dia lá em casa nós dois estudamos, eu e Valena, estudando um livro de Eugene Peterson, como é este livro. Ele disse o seguinte: você tem que ler a Bíblia até você se sentir alimentado. Quando é que você para de comer? Tem gente que nunca, né? Mas quando é que você para de comer? Quando você se sente saciado. Por que a gente lê um versículo e para? Por que a gente lê um capítulo e para? Porque é uma leitura mecânica. Eu queria incentivar hoje você a ler a Bíblia e gastar o tempo que for necessário por dia, lendo a Bíblia até que Deus falasse ao seu coração, até que você sinta o seu coração ardendo, porque quando Deus fala, o coração arde. E você vai dizer assim: hoje eu fui alimentado pela palavra de Deus. Amém? Nosso Deus e nosso Pai, hoje é o dia da Bíblia, o livro santo que o Senhor nos deixou, inspirado pelo Senhor, escrito por homens cheios do Espírito Santo, palavra do Senhor para a nossa vida, que tem iluminado o nosso caminho, Senhor, que tem nos dado discernimento da Tua vontade, que tem nos levado, nos conduzido à maturidade, porque nós temos conhecido o que é certo e o que é errado. Nesta manhã nós queremos assumir um compromisso com o Senhor, de lermos a Tua palavra todos os dias da nossa vida, de nos alimentarmos espiritualmente dela, de a lermos até que o Senhor fale conosco pessoalmente.
e nós nos sintamos saciados, alimentados espiritualmente pela palavra do Senhor. E assim eu tenho a plena certeza que nós seremos transformados, seremos menos carnais, seremos menos maduros, seremos menos ingênuos, seremos mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Esta é a minha oração e eu creio. Passo a palavra à liderança.